Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Prazer estar com você. Quero pedir que você compartilhe este vídeo com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais. Vamos à palavra de Deus nesta tarde, Salmo 116. Porém, antes, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos em Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a aprender da experiência, desse testemunho que vamos ouvir, Pai, e aplicar estes princípios, Pai, às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre Ele me ajudou, um testemunho pessoal, um testemunho do salmista, conforme é registrado no Salmo 116. Vamos ler. A partir do versículo 3 até o versículo 9. Diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que testemunho lindo esse do salmista. Não sabemos qual era a experiência pela qual o salmista tinha passado exatamente, mas ele aqui nos dá algumas indicações de como Deus o ajudou no momento da luta, da dificuldade, da circunstância que havia sobrevindo a ele, da adversidade, e ele dá o seu testemunho pessoal de como Deus o socorreu. Vamos ver a palavra de Deus. Primeiro ele fala da sua condição, ele fala os laços da morte. Outra tradução diz as tristezas da morte, as dores do inferno, e eu me encontrei em problemas. Você pode ver isso no versículo 3. Eu fiquei mal, alguma coisa aconteceu ao salmista e ele estava sofrendo demasiadamente com esta situação. Isso acontece às vezes conosco também, não é verdade? Situações adversas na nossa vida, tribulações, lutas, que às vezes nos fazem sentir como se o próprio inferno tivesse se levantado contra nós. E nós sentimos o laço da morte nos cercando. Nós sentimos as dores da morte nos cercando, as dores do inferno. Nós nos encontramos verdadeiramente em problema, conforme ele nos diz aqui. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, semelhante à do salmista. Eu já passei por situações talvez não tão graves como as dele, mas já passei por diversas situações difíceis, não é? Em que eu me sentia também cercado por laços de morte, cercado por angústias do inferno, não é? E eu fiquei aflito e triste, como o salmista. Quem sabe esta é a sua situação neste dia de hoje. Mas ele fala mais aqui que o que esta situação provocou nele, qual foi a reação emocional, qual foi a reação espiritual, qual foi a reação do salmista nesta situação. Veja ainda no versículo 6, ele diz assim: eu fiquei prostrado, eu me prostrei, diante da circunstância, diante de algo que eu não podia controlar, algo sobre o qual eu não tinha controle, eu me senti prostrado. Talvez esteja acontecendo, já tenha acontecido com você também, né? Em que você sente que a sua alma, o seu ser interior está prostrado pelo peso, está vergado sob o peso da dificuldade, da tribulação, da luta, do problema, qualquer que seja a situação. Ele confessa isso. O salmista aqui não é um super crente, não é? Daqueles que dizem, não importa a circunstância, estou sempre de bem, estou por cima.
Nós somos mais do que vencedores em qualquer situação, mas isso não quer dizer que nós não passemos tribulação. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores nestas circunstâncias. Que circunstâncias? Lutas, tribulações, perseguição, nudez, espada, enfim, todo tipo de luta. Ele diz, somos em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porém, não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que a gente não tenha momentos de angústia. O próprio Paulo falou várias vezes sobre isso, né? Que muitas são as aflições externas. Nosso coração pode até estar em paz muitas vezes, mas aflições ao nosso redor todo o tempo. E no caso aqui do salmista, ele ficou abatido emocionalmente, porque é um ser humano, como você e como eu. Como eu disse, ele não é um super crente, ele não é alguém que não reconhece a sua humanidade, muito pelo contrário. Ele diz que ele sofreu com essa situação, pesou no seu coração, pesou na sua alma. Então, primeiro ele descreve a sua condição, em que ele diz que laços da morte, dores do inferno, angústia do inferno o cercaram, e ele faz esta confissão de que ele ficou prostrado. Mas aí ele apresenta a sua petição no versículo 4. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Versículo 4 é a petição do salmista. O que ele faz? Veja aqui. Ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Invoquei o nome do Senhor. O que é que você faz na luta? O que é que você faz quando está passando por problemas? Muitos de nós recorremos a todo tipo de recursos, de respostas, e em último caso, levamos a Deus em oração. Em último caso, invocamos a Deus. Mas o salmista diz, não. Quando eu passei por estas lutas, o que eu fiz imediatamente foi buscar o Senhor. Eu apresentei minha petição ao Senhor. Você tem apresentado suas lutas a Deus, seus problemas, suas tribulações, suas provações, porque não há outro que pode ajudar você na hora da tribulação, não há outro que possa ajudar você na hora da provação. Deus é o que ouve as nossas orações. A Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é vontade de Deus nos dar o socorro na hora da tribulação. Há vários salmos que falam sobre isso, há outras passagens da Bíblia também que falam sobre isso. Lembre-se quando os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, veio a tempestade, eles recorreram a Jesus. Jesus foi lá, mandou que o mar se acalmasse, os ventos parassem. Ele socorreu na sua necessidade. E várias vezes, como eu disse, os salmistas também dão testemunho da fidelidade de Deus, de que eles vão a Ele em oração e Ele os abençoa. Lá no Salmo 91, inclusive, Deus diz assim, porque Ele me invocou no dia da angústia, eu o livrei. Em algumas tradições diz, Ele me invoca no dia da angústia e eu o livrarei. Deus é o Deus que nos livra, Deus é o Deus que nos socorre, Deus é o Deus que tem prazer em ouvir a nossa oração. Não use a oração como último recurso, não use a Deus como o último trunfo que você tem na manga, não. Leve primeiramente e antes de tudo suas petições, seus clamores ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, antes sejam as suas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Vá primeiro a Deus, porque Ele é o único que pode lhe dar a vitória, o único que pode consolá-lo, o único que pode intervir verdadeiramente nas suas situações de angústia, de conflito, de desânimo, em que você se sente prostrado. Em seguida vem a sua salvação. Ele fala o que aconteceu. Ele diz aqui assim no versículo 6 a 8, vamos ler. Ele diz assim, olha até o 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelo simples. Olhe, ele dando testemunho do amor, do cuidado de Deus para com os que o amam, para com aqueles que o buscam. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Quando eu estava caído, Ele me salvou. No versículo 8, pois livraste da morte a minha alma.
Lembre-se que a sua alma estava aflita antes, não é? Ele orou, ó Senhor, livra a minha alma. E agora ele diz, ó minha alma, volte ao sossego. Pois livraste, ele está falando com Deus, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ou seja, eu estava numa situação muito difícil, mas Deus me levantou, Deus me acudiu, Deus me socorreu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso está lá no Salmo 46:1. O nosso Deus é o Deus que tem prazer em nos ouvir, em nos atender e nos salvar, ou seja, nos livrar das situações de perigo, das angústias, das tribulações, das dificuldades que passamos nesta vida. Às vezes ele nos livra da tribulação e às vezes ele nos livra na tribulação. Ele não nos tira dela, mas ele nos conforta, ele consola o nosso coração e nos fortalece para que nós possamos passar por ela e sair do outro lado mais fortes. Mas muitas vezes ele faz o que ele fez com o salmista, ele nos livra, ele nos salva daquela situação, ele nos liberta daquela situação. O nosso Deus é o Deus em quem nós podemos confiar. Agora vemos sua resolução. Veja o que ele diz no versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Eu estive aflito, eu passei por lutas, dificuldades, quase morri, angústia de morte no meu coração, mas eu clamei a Deus, eu fiz a minha petição, Deus interveio com a sua salvação, com o seu livramento, e agora eu faço um voto, agora eu declaro, eu andarei na presença do Senhor. Muita gente recorre a Deus na hora da dificuldade, e Deus, na sua infinita misericórdia, abençoa, atende a sua oração, atende a sua petição, livra a pessoa daquela situação difícil, livra a pessoa daquela situação em que parece não haver solução, e depois a pessoa se esquece de Deus. Com o salmista não foi assim. Ele diz, Deus me livrou, eu sei quem ele é, e agora eu quero ter um relacionamento com ele. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que ele quer dizer? Andarei com Deus, andarei na presença de Deus, me relacionarei com Deus enquanto eu viver nesta terra. E você, que já foi socorrido por Deus, já apresentou sua petição a Deus, ele ouviu o seu clamor, ele ouviu a sua lamentação, seu choro, sua lamúria, sua oração, sua prece, sua angústia. Você está andando com ele? Ou você usa a Deus apenas na hora que você precisa de socorro, na hora do aperto? Quem é Deus para você? Que a nossa atitude possa ser a mesma do salmista, de assumirmos o compromisso de andar com Deus. Não apenas usufruir das bênçãos de Deus quando clamamos a Ele, Ele nos atende, mas de assumirmos um compromisso de viver com Ele, de procurar ter intimidade com Ele, conhecê-lo cada vez mais, em obediência à sua palavra, desenvolvendo um relacionamento com Ele através da oração, não só nos momentos de dificuldade, mas em todos os instantes e circunstâncias da nossa vida. E agora vemos a sua consolação. Depois que ele expressou a sua angústia, que ele orou, buscou a Deus, Deus o livrou, veja agora o que ele diz no versículo 7. A consolação, o consolo que Deus lhe deu. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Alma, agora pode voltar ao seu sossego, sua tranquilidade, porque Deus ouviu a oração, Ele me atendeu, agora eu posso viver sossegado, agora eu posso ter paz no meu coração. Talvez a dificuldade nem desapareceu totalmente, mas eu tenho paz no meu coração, isso é o que é mais importante. Aquilo que Jesus disse, eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. E Ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, no mesmo contexto, ou seja, teremos aflições externas, mas podemos ter paz interior. Podemos gozar do consolo do Espírito Santo, do conforto do Espírito Santo em meio à nossa vida cotidiana, em meio à nossa vida diária. E aí podemos dizer para a nossa alma, acalme-se. Tem até uma música que se canta lá que fala sobre isso. Eu diria, minha alma, acalme-se. E é o que ele diz aqui, talvez até
o autor da música tenha se inspirado neste salmo. Ele diz: ó minha alma, volte ao seu sossego, volte à tranquilidade, volte a ter paz, pois o Senhor tem sido bom para você. Por causa da bondade de Deus, eu agora posso ter paz, posso ter sossego, mesmo em meio à tribulação. E duas coisinhas mais para terminarmos aqui que me chamam a atenção neste salmo. Uma é a razão de o salmista ter buscado a Deus e ter encontrado a resposta. É a sua fé e confiança em Deus. Ele diz aqui no versículo 10, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Muita gente acaba fracassando na fé ou fraquejando porque vem luta sobre si, as quais o Senhor Jesus, como eu disse, já nos prometeu que viria o mesmo. Mas o salmista, na hora da luta, ele não abandona a fé, ele se fortalece por causa da fé. Ele diz assim, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito, ou seja, mesmo no pior momento, eu continuei crendo. Creia no Senhor, não importa qual seja a situação, quão difícil ela seja para você neste momento. Creia, você está aflito, fala isso para Deus, estou aflito, eu preciso de socorro, eu me sinto abandonado, mas eu creio, eu continuo crendo, Senhor. E depois, finalmente, você vê a gratidão do salmista. Depois que Deus atendeu a sua oração, Deus o socorreu, Deus o livrou. Ele diz no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que é que você pode dar a Deus pelos benefícios dele para com você? Deus tem sido tão bom, muito além da nossa imaginação, muito além de qualquer coisa. Na verdade, não merecemos nada, tudo pela graça e misericórdia de Deus. O que é que nós podemos dar a Deus? Primeiramente, nossa vida. Ele diz aqui, erguerei o cálice da salvação. Estou entregando a minha vida a Deus para que eu possa receber dele a salvação. E invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eu viverei na presença do Senhor. Aquele mesmo que ele já tinha dito antes. Que Deus abençoe você. Você possa ter uma experiência assim, se você está passando por lutas. Nós vamos orar agora. Confie no Senhor como fez o salmista. Na hora da aflição, Deus o socorrerá. Mas na hora da bênção, que você receber a resposta, também assuma o compromisso de andar com Deus na terra dos viventes, de viver na presença de Deus, de invocar o nome do Senhor e de ser grato também. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro agora por todos aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, tentações, provações, tribulações, aqueles que se sentem como salmistas, Senhor, a sua alma está aflita, laços do inferno e da morte parecem ter cercados, angústia do inferno. Estende a tua mão sobre eles agora, estende a tua mão para eles, envolve o Senhor com o teu abraço, dá-lhes o teu socorro, dá-lhes a tua libertação, dá-lhes o teu livramento e faz com que a sua alma sossegue na tua presença, sabendo que o Senhor é bom, Pai. Estende a tua mão para os aflitos, para os desassossegados de coração. Traz-lhes a tua paz e traz-lhes vitória e nesta situação que estão vivendo, em nome de Jesus. E mesmo enquanto não chega o socorro permanente, que estejam passando pela tribulação, que eles possam ter este sossego que vem do Senhor, esta consolação que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E Senhor, uma vez que obteu a vitória, dá-lhes também a graça e de serem gratos ao Senhor, de não apenas buscar as tuas bênçãos, mas de buscar andar na tua presença, na tua face, sendo, Senhor, diante da tua face, sendo, Senhor, fiéis a ti todos os dias, te invocando, vivendo os dias da sua vida em fidelidade a ti e com gratidão, Senhor. Sempre com gratidão, sempre dizendo que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Nós oramos assim, Senhor, crendo que tu nos ouviste e nos atendeste. Em nome de Jesus. Amém. E se você realmente tem sido abençoado por Deus, mas ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça isso agora, entregue sua vida a Ele. Repita comigo esta breve oração, diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que Tu morreste por mim na cruz do Calvário para me perdoar
os meus pecados. Não quero apenas a tua bênção. Eu quero o Senhor em minha vida. Me perdoa os meus pecados e entra no meu coração, entra na minha vida e ser o meu Senhor e Salvador. E me ajuda a te servir com fidelidade. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Quinta-feira estaremos de volta com o nosso estudo bíblico virtual. Estamos estudando sobre os profetas Ezequiel e Daniel simultaneamente, porque foram dois profetas que viveram ao mesmo tempo. E eu peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo com ou em suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Obrigado a todos vocês que têm assistido nossos vídeos. Eu peço que você se inscreva no nosso canal do Facebook, nosso canal do YouTube, ou que você também nos ouça quando estiver dirigindo, em algum momento estiver ocupado, nos principais podcasts, estamos em todos eles, e que você faça com que a palavra de Deus chegue a outros também. Coloque lá um comentário, coloque lá o lugar onde você está, para que a gente possa saber também, saber que estamos alcançando pessoas no mundo inteiro. É uma bênção. Deus te abençoe grandemente. Até quinta-feira, se Deus quiser, mesmo horário, 7h30 horário de Los Angeles, 11h30 horário de Brasília. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender